Existem estratégias que fazem total diferença no nosso operacional e chegam a ser as estratégias onde você tem aquela virada de chave, estratégias que são fantásticas. E a estratégia de hoje é uma das estratégias que, se eu fosse considerar, foi o top 3, assim, tá no top 3 das estratégias que formulou isso, que fez essa virada de chave comigo para evoluir no mundo das opções. O mercado de opções, ele funciona de uma forma fantástica. É semelhante a um jogo de xadrez, onde cada movimentação da peça torna a jogada extremamente diferente, mais complexa, robusta e mais efetiva, por que não assim dizer, né? Então hoje, a pedidos, hoje falaremos do Booster. Só que é o seguinte, quem conhece o canal sabe que nós não trazemos conteúdo superficial aqui. Aqui é o nosso foco, que você tenha pleno conhecimento das estratégias e consiga aprofundar os seus conhecimentos, utilizando estratégias mais robustas, sem a necessidade de aumentar riscos. Então, potencializar lucros sem a necessidade de aumentar riscos. Mas antes de mais nada, se você já conhece o trabalho sério do canal, se você é leão raiz, já chega deixando aquele like na confiança, porque você sabe que esse conteúdo vai ser bacana. Se você ainda não conhece o canal, vamos fazer um acordo. Você não deixa o like agora. Você assiste todo esse conteúdo e, se ele acrescentar ao seu operacional, se ele ampliar a sua caixinha de ferramentas no mercado financeiro, no mercado de opções, aí sim, você deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo relevante que nós colocamos toda semana por aqui. E para quem quiser se tornar um especialista no mercado de opções, aprofundando os conhecimentos em alavancagem limpa, manejos, a parte de potencialização, aí sim, eu convido você para clicar no link que está na descrição e conhecer o nosso curso de especialistas em opções. Fora isso, tem a nossa comunidade de especialistas em opções, que faz parte do curso, onde você vai estar convivendo com os melhores operadores de opções do nosso mercado. E você, com certeza, vai ser bem-vindo lá. Dados os recados paroquiais, vamos ao que interessa. Vamos falar de estratégia, que é o que a gente gosta. Que a gente está aqui para falar de operações estruturadas em opções montadas pelo operador. Não aqueles COIs lá que o pessoal oferece na corretora, que lá não costuma ser muito legal, não. É o seguinte, nós estamos falando do Booster. É uma estratégia utilizada por institucionais, é uma estratégia muito bacana. Só que confesso que ela é pouco explorada na internet, porque o pessoal mostra ela de uma forma basicona. O Booster, ele se propõe ao que o nome diz. Booster é um impulsionador, né? Se a gente for fazer uma tradução literal, Booster é um impulsionador. Então, a função inicial dessa estratégia seria eu vender minhas ações num preço melhor do que ela estaria a mercado, se assim eu quisesse, né? Então, quando eu vou montar um Booster, eu tenho que ter as ações em carteira e não tenho que ter problema em entregá-las mais caro do que eu paguei. E o risco efetivo dessa estratégia é o mesmo da venda coberta, porque se o ativo cair, eu fico com o ativo desvalorizado em carteira. Mas antes de entender o Booster e efetivamente como ele funciona, eu preciso entender o que é assunção. Eu vou mostrar para vocês de uma forma didática e depois, para que vocês possam aprofundar esse conhecimento, eu já vou mostrar com as opções. Mas vamos dar uma olhadinha no quadro, que eu acho que vai ficar mais fácil de entender o que é um ponto de assunção e como eu posso trabalhar com ele, porque nada no mercado de opções é fixo, tudo eu consigo ajustar, dar uma melhorada e colocar a operação mais a meu favor. Então vamos comigo nessa jornada que eu tenho certeza que você vai gostar. Vamos pensar juntos, né? Qual a dinâmica do Booster e essa dinâmica da assunção, que tem um nome feio, mas na verdade é uma coisa bem simples. Digamos que eu compre determinado papel, sei lá, qualquer ativo aqui, eu compro ele pagando R$29. Então, eu paguei R$29. E aí, eu vendo esse papel por R$30. Aqui eu estou tendo um lucro de R$1, porque eu paguei 29 e estou vendendo por 30, né? E se eu tivesse, juntamente, no momento que eu comprei o papel, se eu tivesse montado uma trava de alta com call, comprando aqui uma A29 e vendendo uma A30. Aqui eu tenho uma trava de alta com call e eu comprei o papel e vendi ele por R$30. Se lá perto do vencimento eu fiz essa venda aqui, lá perto do vencimento eu estou ganhando R$1 nessa trava. Então eu estou colocando mais R$1 no bolso. Então, o que aconteceu aqui?
Na operação em si, onde eu comprei o papel por 29 e vendi por 30, eu tive um lucro de R$1. E na trava, eu tive mais R$1 de lucro. Então, essa posição aqui me deu R$2 de lucro. É a mesma coisa que eu ter comprado o papel por 29 e vendido por 31. Porque a trava me deu R$1 e o papel me deu R$1. Isso daqui, esse 31 aqui, essa equivalência, porque eu recebi R$2 de lucro, nós chamamos de ponto de assunção. Isso aqui é extremamente importante quando eu vou pensar em booster. Porque o que seria um booster, né? Aqui, a gente simulou o quê? Que eu comprei o papel pagando 29 e vendi o papel recebendo 30. Qual a diferença disso para um booster? O booster, eu substituo simplesmente comprar o papel e vender o papel por comprar o papel e vender uma call. Então, aqui eu estou vendendo uma call. Então, eu estou vendendo aqui uma A30. Quando eu vendo uma call, eu tenho o dever de vender o papel por 30. Então, é a mesma coisa que eu estar comprando por 29 e vendendo por 30. Só que, nesse caso, eu recebo para fazer essa venda de call. E quando eu recebo essa grana, eu vou lá e monto a minha trava de alta com call. Eu uso essa grana para montar a trava. Então, essa operação, ela é uma operação zero custo, eu até recebo alguns centavinhos. Notem, o que eu fiz aqui? Eu comprei o papel e vendi uma call. Aqui é uma venda coberta, que equivale efetivamente a eu comprar o papel por 29 e vender o papel por 30 se o papel subir. Então, eu tenho que estar disposto a vender o papel por 30. Poderia ser um swing trade isso aqui. Show de bola, né? Então, entendemos já esse conceito. E com a grana, eu montei a trava, porque se eu simplesmente comprasse o papel por 29 e vendesse a 30 antes disso, fazendo a trava, eu teria que pagar nessa trava aqui. Só que agora eu não paguei, porque a grana dessa venda coberta custeou minha trava. Então, como ficou a minha posição? Eu fiquei vendido em duas calls do strike 30, porque uma delas foi coberta pelo papel, e a outra faz parte da trava. Eu estou comprado numa call de strike 29. Esse daqui é o booster. Obviamente, eu tenho uma call comprada e duas calls vendidas. Então, eu tenho uma call a mais vendida. Para cobrir essa call, eu preciso necessariamente ter comprado aqui o papel, né? Então, o papel cobre uma call e a outra call mais dentro do dinheiro cobre a outra call. Essa estrutura é o básico do booster. Vocês vão notar que eu gosto muito de fazer ela vendendo as duas opções na linha do dinheiro, porque tem maior valor extrínseco, e comprando a mais dentro do dinheiro possível. Essa estrutura é a normal do booster. Eu posso fazer algumas divergências de proporção. Por exemplo, eu posso comprar duas e vender três. Eu tenho que manter uma proporção onde o papel cubra uma opção e eu consiga fazer travas a mais. Quando eu faço uma proporção diferente ali de 1 para 2, que é a convencional, nós chamamos de booster modular. É bacana também, mas hoje eu prometo para vocês que eu não vou trazer só o basicão, eu vou dar uma aprofundada aqui, porque eu não posso enxergar o booster somente como estratégia fixa, porque ele tem muitos potenciais a mais. Essa síntese que eu mostrei para vocês, ela mostra o ponto de assunção. Ela mostra onde efetivamente eu vou entregar o papel em caso de alta. Vamos dar uma olhadinha de novo só para a gente massificar essa ideia da assunção. Então, se porventura eu tenho o papel comprado, tem que lembrar que eu tenho que ter o papel comprado, né? Eu tenho que ter o papel comprado. Então, sinal de mais é compra, né? Aí eu posso fazer isso aqui. Eu ter um papel comprado, eu posso vender uma call. Essa grana da call pode me dar o direito de usar para o que eu quiser. E se eu quiser montar travas, então eu posso aqui vender mais uma call e comprar uma call de strike abaixo. Se a gente for organizar isso aqui, vai ficar um booster, né? Duas vendidas e uma comprada aqui dentro do dinheiro. Depois a gente valida no preço aqui, tá, pessoal? Às vezes, a venda dessa call, ou se eu fizer ela um pouquinho mais dentro do dinheiro, ou às vezes se a volatilidade está mais alta, ela ajuda muito essa operação, né? Eu posso fazer o seguinte, às vezes com a venda de uma call, eu posso comprar mais de uma trava. Às vezes a venda de uma call permite que eu compre duas travas de alta. Então olha que bacana
que fica essa estrutura também, né? Vendi uma call, que foi uma venda coberta, fui lá e vendi duas da A30 e comprei duas da A29. Então, são duas travas e uma venda coberta. Dependendo da volatilidade, eu consigo fazer isso. Eu cheguei a ver, inclusive, situações onde eu conseguia montar, às vezes, 3, 4 travas com uma venda coberta. E quanto mais travas, melhor. Por quê? Porque, digamos que eu tenha pago no papel aqui 29, né? Ou até 30, enfim, mas vamos 29 para fazer o exemplo aqui. E eu tenho duas travas, cada uma delas me dá R$1. Então, acima de R$30, eu recebo R$2 nessas travas aqui. E vendo o papel por 30, ou seja, um lucro de mais R$1. Se eu estou recebendo R$2 na trava e R$1 no papel, eu estou recebendo R$3. A minha assunção, então, dessa posição é quanto? É a mesma coisa que eu ter vendido o papel por R$32, porque eu paguei 29 e recebi 3 aqui nas minhas travas. Então, essa é a diferença, esse é o grande diferencial que eu tenho no meu booster. O que normalmente a gente faz quando a gente não está posicionado no papel? Aqui eu estou considerando que eu comprei o papel mais barato, mas normalmente a gente não faz isso. Normalmente a gente faz da seguinte forma, a gente vai lá e compra o papel, comprei papel, pagando ali R$30. Aí o que eu fiz? Eu fui lá e vendi, por exemplo, uma A do 30, que é bem na linha do dinheiro, é quanto o papel está valendo. Se eu fizesse só isso, é uma venda coberta, ia entrar um prêmio aqui. Aí, digamos que com esse prêmio, eu fui lá e montei as duas travas. Então, eu vendi duas da A30 e comprei duas da A29 dentro do dinheiro. Nota que eu sempre compro a opção dentro do dinheiro. Agora, o que acontece, né? Se eu for notar, eu tenho duas travas de R$1, então nas travas acima de 30 eu recebo R$2 e eu tenho uma call vendida no 30 que eu tenho o dever de vender o papel por 30 acima de R$30. Então, como é que eu sei a assunção agora? Bom, se eu vender o papel por 30, na verdade, no papel ali eu não estou ganhando nada. Só que eu ganhei R$2 na trava. É a mesma coisa que eu estar vendendo o papel por R$32. Esse cara aqui é o ponto de assunção. E o legal numa estrutura dessas é o seguinte, eu estou comprado aqui no papel, pagando aqui R$30. E eu estou na posição, vou colocar ela toda junta agora, né? Eu fiz a venda e montei duas travas, por exemplo, né? Depois no exemplo que eu vou mostrar para vocês com preço, vocês vão ver que se eu for montar para a série seguinte, está dando 1:2, mais ou menos, está numa proporção muito diferente, vai depender muito da volatilidade. Mas se eu conseguisse montar esse cara aqui, ó, 3 da A30 e comprar aqui 2 da A29. Notem que uma dessas calls que está a mais está coberta pelo papel e as outras duas por essa call aqui. Tem 3 coisas que podem acontecer no mercado quando eu monto uma estrutura dessas. Ou o papel sobe, que a gente já sabe que é a mesma coisa que eu entregar ele por R$32, ou o papel fica de lado, que aí é perfeito, porque esse cara aqui vira pó, esse cara aqui me dá grana e eu continuo com o papel e posso fazer novamente, ou o papel cai. Se o papel cair abaixo de 29, eu saio no 0 a 0, porque a estrutura tem que ser montada no 0 a 0. Nobre, mas eu estou tentando montar aqui e eu estou vendo que não está 0 a 0. Então, eu vou ter que ajustar a minha proporção. Importante, eu tenho que cobrir certa quantidade com as calls compradas e o restante com papel. Nunca pode ter call a mais aqui. Então, por exemplo, papel mais 2 calls compradas. Eu tenho 3 coberturas. Posso vender no máximo 3 calls. Se eu tiver com 4 calls vendidas aqui, está errado. Tem uma call a mais, então não faz muito sentido. E essa sacada aqui é muito legal, porque se o papel subir, eu vou entregar ele muito melhor do que eu estaria naquele momento, né? Mais alto o preço do que ele está no mercado. Se o papel ficar de lado, é bacana pra caramba, porque é o lucro na estrutura. Até os 29 eu estou tendo um lucro bom. Abaixo eu saio no 0 a 0, aí a venda coberta tradicional seria melhor, porque eu teria recebido prêmio na montagem. Tudo que a gente faz no mercado de opções tem um pró e um contra. Nada é perfeito, nada é infalível, mas aqui eu estou abrindo mão de ganhar o prêmio da venda coberta para potencializá-lo com as travas. Até aqui, eu mostrei o que qualquer vídeo na internet sobre booster mostra, né? Mas é importante a gente ter essa introdução para depois avançar no conteúdo. Eu vou mostrar para vocês também o payoff da estrutura. Eu não sou muito de payoff, não gosto muito, mas para a gente entender como ela funciona. E depois eu vou colocar aquela pimentinha. Porque nesse vídeo eu não vou trazer somente essa versão do booster, eu vou trazer 3 versões.
A primeira que nós vimos aqui, inclusive, lembrando, de 1 para 2 é o booster tradicional. Quando a gente muda as proporções, 2 para 3, 1 para 1,5, aí já se chama booster modular. É uma questão de nomenclatura, é um detalhe, mas é bacana para a gente roteirizar e categorizar ele. E depois eu vou mostrar 2 variações desse booster que podem potencializar ele ainda mais, dependendo do meu viés. Mas vamos dar uma olhadinha no payoff dele para a gente entender bem a estratégia. Então, na tela nós estamos no Opilab, nossos parceiros do Opilab aí, para a gente mostrar como funciona. Primeiro, pessoal, quanto mais distante eu montar um booster, quanto o vencimento mais longo dele vai ser melhor, porque ele tem valor temporal, então eu consigo montar uma asa melhor. Quanto mais curto, ele vai ser mais curtinho, não é tão bacana. Hoje, falta mais ou menos uma semana para o vencimento da série A. Então, se eu fosse montar um booster, eu estou usando Petrobras aqui, eu vou montar na série B, né, que ele tem melhor condição de montagem. Então, lembrando, como é que é o negócio? Eu vou lá e vendo 2 opções na linha do dinheiro. O papel hoje aqui, eu vou dar exemplo, é Petrobras, né? Então, vou vender 2. Petrobras está R$ 30,30, ela fechou na sexta-feira. Eu estou gravando esse vídeo no domingo aqui, estava no meio dos meus estudos, vou gravar esse vídeo que a galera estava pedindo. Então é o seguinte, eu vou vender dobrado no strike R$ 30,34, vocês vão ver que é o mais perto da linha do dinheiro que eu tenho aqui, então vou vender 2 quilos, por exemplo, e vou comprar uma opção mais dentro do dinheiro possível. Aqui nesse exemplo eu vou comprar do strike R$ 29,40. Vocês vão notar que eu entrei recebendo aproximadamente R$ 300 aqui, né? Seria aproximadamente 30 centavos para montar a posição. Show de bola! Normalmente, essa estrutura a gente não monta focado em montar recebendo prêmio. Ela não é uma estrutura. A gente monta geralmente zero custo, mas se entrou, beleza. Inclusive, eu posso utilizar essa grana que entrou se eu quiser travar num pozinho e tal, porque daí se sobe, eu pago para sair da estrutura, mas eu ganho toda a valorização do papel. Aí vira uma broken wing, né? Mas, qual que é a sacada? Eu nunca posso montar pagando. Não faz sentido montar booster pagando. Pelo menos é a minha perspectiva. Lembrando também que eu estou comprado em uma call, e estou vendido em 2. Então, eu tenho que estar comprado em um papel. Nesse exemplo, é 1 quilo. Então, eu tenho que estar comprado no papel. Aqui eu deixei sem o papel só para mostrar para vocês que ficou zero custo. Mas se eu colocar o papel na estrutura, papel comprado. Então, é esse payoff que eu vou ter na estrutura. Não se apeguem a payoff, tá? Não se apeguem a payoff. Mas aqui ele me diz o quê? Que na alta eu vou ganhar aqui até 1.300 e poucos reais, que é mais de R$ 1,00, é R$ 1,30, né? E na queda aqui eu apanho abaixo de R$ 29,76, porque eu recebi prêmio para montar essa estrutura aqui, né? Então, notem que o payoff é muito parecido com uma venda coberta, só que é o seguinte, se eu tivesse feito somente a venda da call, eu receberia R$ 1,00. Aqui, o lucro máximo é 1,30, então eu tenho um percentual razoável a mais de lucro, se porventura o papel subir. Posso mudar as proporções, posso verificar e tal, até a vol da Petro não está tão alta assim, mas por que eu exemplifiquei em Petro? Bom, primeiro, esse tipo de estratégia tem que ser montado em ativos com boa liquidez em opções. Não tenta fazer naqueles ativos que não têm liquidez. Cara, o meu operacional ele é restrito a poucos ativos no Brasil, por conta de liquidez. Eu uso Ibova, Vale, Petro, bancos. Não dá para fugir muito disso, eventualmente Ambev, né? Mas não dá para fugir muito disso. Se você montar um booster, um ativo que não tenha boa liquidez, talvez você consiga ser uma boa montagem, só que talvez você não consiga sair. Esse tipo de estrutura eu não posso levar para vencimento, eu não posso deixar dar exercício na estrutura. Eu tenho que desmontar a trava, pegar aquele capital e levar para exercício somente a opção que está vendida, a minha parte da venda coberta. Então tá, esse booster tradicional que a gente mostrou se chama booster vertical, né? E quando a gente monta de proporção de 2 para 3, 1 para 1,5, como a gente falou, é um booster modular vertical. Só questão de conceituação. Tá, agora que a gente viu já como funciona o booster e tal, vamos melhorar essa estrutura. Vamos aprofundar. Eu não gosto muito de payoff, não gosto de ficar limitado ao que o payoff me oferece. Então vamos dar uma olhadinha no link RTD para a gente ver novas possibilidades. Eu prometi que eu ia trazer variações, né? E variações sempre sem aumentar o risco, a depender do meu viés. Sobre o papel também, penso o seguinte, essa estrutura ela ganha numa alta ou numa lateralidade. Então, eu tenho que montar em papéis que eu acredite na alta ou lateralidade. Na alta é verdade que meu lucro está limitado, mas ele tende a ser melhor do que a venda coberta. E na lateralidade fica fantástico. Risco da posição, a queda. Se o papel cair, fico com ele desvalorizado em carteira. Vamos dar uma olhadinha no RTD
para a gente entender melhor as possibilidades. Porque aqui vem a cereja do bolo. Mais do mesmo eu não gosto. Só mostrar o booster, o payoff, não. Ele não funciona bem assim. Ele funciona muito melhor que isso, na verdade. Agora, na parte que eu gosto, que é o link RTD, aqui nós conseguimos ver as possibilidades. Eu sempre gosto de anotar as estruturas, não gosto muito de payoff. A gente consegue ver o seguinte. Eu estou comprado, vou considerar que eu estou comprado em 1.000 ativos da Petrobras. Notem que é o mesmo preço ali, a gente fez a mesma montagem, recebeu aqui R$300 de montagem. No OpLabs é um pouquinho diferente, porque ele considera uma taxa de corretagem, não está de todo errado, né? Então é o seguinte, esse aqui é o booster vertical que nós vimos antes, né? Uma coisa interessante no booster vertical é o seguinte, se porventura o papel ficar entre 29 e a Assunção, que a gente já aprendeu a ver, né? Que é os R$31,40 aqui, a gente ganha dinheiro. Para até facilitar, eu botei até vertical aqui, eu vou colocar aqui só para a nossa legenda para ficar mais claro, né? O strike, a opção propriamente dita, aqui a quantidade, o prêmio recebido ou pago na opção, né? Aqui o total, que é o prêmio vezes a quantidade, o vencimento dessa opção, e aqui os dias úteis até vencimento. Eu gosto de trabalhar assim, fica mais fácil de ver. Beleza, é uma estratégia bacana. Se o mercado parar aqui perto dos R$30, é o meu lucro máximo que a gente vê lá no payoff. Só que, honestamente, se o mercado parar aqui perto, vale a pena rolar o booster. Então, vale a pena eu zerar esse cara, eu vender esse comprado e comprar esse vendido e montar na próxima série. O booster tem uma rolagem positiva. Ele tem uma rolagem positiva e a maior parte das vezes muito melhor do que a call tradicional. Só que assim, lembra que eu falei que às vezes tem muito mais coisa que a gente pode fazer aqui do que simplesmente montar isso aqui, ver o payoff e ficar torcendo para as coisas acontecerem. Não, eu posso evoluir a minha estratégia. Então, em vez de usar o booster vertical, eu vou montar um booster diagonal. Essa é uma possibilidade. Ah, não, montar esse aqui é errado. Não é errado, não. Não é errado, não. Mas eu posso evoluir a estratégia, já que eu estou correndo risco. Então, eu vou colocar Petrobras aqui para a gente ter um parâmetro. Né? Eu vou vender duas opções na linha do dinheiro, da mesma maneira que eu tinha feito antes. Então, eu vou vender duas na linha do dinheiro, que é os R$30,40 aproximadamente. Só que agora, em vez de comprar uma no mesmo vencimento, eu vou comprar no vencimento seguinte. É bem verdade que eu vou ter que diminuir essa distância das travas aqui, mas a gente vai ver que vale a pena, né? Às vezes vale a pena. Então, eu vou comprar aqui uma C305, que é o strike, R$29,65, né? Então, a Petro B305, deixa eu só confirmar se é esse código mesmo. Ah, não, aliás, C305, né, pessoal? A C305 é no próximo vencimento. Strike 29,65. Perfeito. Notem que essa montagem aqui, ela também saiu zero custo, até recebi um pouquinho. Né? Recebi R$280. Recebi um pouco menos, que posso usar para travar, posso fazer o que eu quiser com esse dinheiro. Esse dinheiro aqui é meu. Qual que é a sacada agora? Bom, antes, se porventura o mercado ficasse lateral, eu poderia rolar todo o booster. Aqui, se o mercado ficar lateral, eu tenho duas possibilidades. Ou eu posso rolar todo o booster, zerando esse cara aqui e montando nos próximos vencimentos. A gente até pode ter um parâmetro para ver como ficaria. Não está 100% exato o parâmetro, mas a gente pode ter esse parâmetro aqui. Digamos que eu estivesse nessa posição, então eu estou comprado em 1.000 do strike 29,65 e vendido em 2.000 do strike R$30,40. Digamos que eu tivesse montado essa posição na série anterior. Então, eu tivesse montado na série B comprado e na série A vendido. Então, o que eu fiz? Eu só atrasei no tempo, como se eu tivesse montado antes, né? Então, nota que eu estou vendido dobrado aqui no strike 30 e 37, que é na Petrobras ali, porque na série A teve essa diferença. E aqui no 29,65 na série B. Olha quanto essa posição estaria me pagando hoje, faltando 4 dias úteis para o vencimento da série A, eu estaria recebendo R$820 para montar ela. E aqui está negativo porque eu estaria montando recebendo, né? Então é o seguinte, se eu fosse rolar, eu ia zerar essa operação recebendo R$820. Então eu zero a operação na série A, e eu montaria essa operação na série B.
ia montar recebendo R$280. Então, efetivamente, foi uma rolagem isso aqui, né? Eu zerei essa posição e montei essa. Então, efetivamente, para fazer essa rolagem, eu recebi R$1.100. É um valor aproximado aqui, foi uma rolagem mensal, mas é bacana, né? É interessante, deve ser bem perto disso com o mercado aberto. Vai ter alguma divergência, alguma discrepância, mas as opções de Petrobras são muito líquidas, então vale bastante a pena. Então, essa é uma sacada. Chegou perto do vencimento curto, eu posso rolar toda a posição dando continuidade. Lembrando que, como eu tenho 2 quilos vendido, eu tenho que ter 1 quilo de ativo comprado aqui. Show de bola. Essa é uma possibilidade do booster diagonal. A rolagem recebendo também. Outra possibilidade, Nobre, eu tenho um vencimento aqui mensal na série seguinte e um vencimento mensal na série atual. Será que eu não poderia rolar somente as opções vendidas? Posso também. Se porventura o mercado ficar acima de R$30,40 ou perto desse valor, eu poderia simplesmente rolar esses 2 quilos aqui, esse cara não mexo, transformo ela num booster vertical tradicional. Então o que eu faria? Eu rolaria, se eu tivesse montado nesse cara, né? Eu rolaria a série A para a série B. Nesse caso, recebendo até mais, né? Até mais. Outra coisa que eu poderia fazer se o papel estivesse perto dessa posição, eu poderia rolar a posição vendida no semanal. Então, da série A até a série B, nesse exemplo, eu tenho 4 rolagens. Então, são 4 rolagens do semanal que eu posso expandir. Eu mantenho tendo um booster e vou rolando a série curta ali, vendida até o vencimento. Olha que bacana, né? Já dá muito mais possibilidade do que o booster tradicional, porque aqui eu tenho rolagem, posso utilizar para renda recorrente. E nota que eu estou rolando aqui, nesse exemplo, 2 quilos de opções. Olha como ia ficar essa rolagem se eu fizesse no mensal, por exemplo, né? No mensal, eu ia pagar R$760 e ia receber 2.000. Então, essa rolagem no mensal, onde eu transformaria essa posição num booster vertical, ia dar R$1.240. É interessante, né? E ainda assim eu mantenho a posição. É bacana também, é uma possibilidade. E eu poderia fazer isso no semanal com as séries curtas, tá? Fica bem bacana. Outra possibilidade nessa estrutura é o seguinte, que a gente pode aprofundar legal aqui. Olha que interessante. Se porventura... Bom, quando eu monto isso aqui, eu sei que 3 coisas podem acontecer. Na alta, é a mesma coisa, cara. Eu desmonto a trava aqui. Inclusive, numa alta, essa trava vai estar pagando um pouco mais, porque eu estou comprado na série C e vendido na série B. Ou eu posso rolar a B, como a gente viu ali. Na lateralidade, a gente viu que a gente pode rolar a estrutura toda, ou somente as vendidas no semanal. E na queda, porque pode cair também. Agora, na queda, esse cara tem uma vantagem. O booster diagonal tem uma vantagem em relação ao booster vertical tradicional. Por quê? Porque numa queda, a opção curta vendida vira pó, e essa opção comprada aqui, ela existe, ela tem 1 mês de vida. Então, imaginamos que na queda, o que aconteceu? A curta virou pó, aí me sobrou 1 quilo de Petrobras e me sobrou 1 quilo dessa opção aqui comprada, do Strike 2965. Agora, se porventura o ativo retomar uma alta, eu ganho a valorização da Petrobras e ganho a valorização dessa opção. Ou eu posso usar essa opção aqui para montar novas estruturas. Vamos dar uma olhadinha no que eu poderia montar utilizando essa posição que eu estou aqui. Eu vou arredondar os strikes aqui e valores só para ficar mais fácil a gente entender, né? Então, o que me sobrou? Me sobrou o ativo comprado, então no caso ali a Petrobras, e me sobrou comprado uma C de strike 29, digamos assim, né? O que eu poderia fazer? Bom, se venceu a série curta, o que eu posso fazer? Digamos que o ativo está em R$28 agora. Eu poderia vender 2 da C de strike 28 e poderia comprar uma da D de strike 27. Aproximadamente, né? A gente viu que não dá bem exato aqui, vai dar 27 e pouquinho, mas, por exemplo, a gente pode ficar de boas aqui, né? Então, olha só que interessante. Eu tenho uma comprada no 27, vendida no 28 e comprada no 29. Aqui virou uma borboleta. Essa estrutura aqui, ela praticamente não tem risco. Se, porventura, o valor das asas aqui, a diferença dos strikes for diferente, o ideal é que os strikes tenham a mesma distância, que essa operação vira uma fly. Essa operação aqui não tem risco. Nobre, e se porventura eu não conseguir pegar os strikes exatamente com a mesma diferença,
Olha, a gente viu ele dar uma diferença de 15 centavos, né? Então esse cara aqui seria mais ou menos uma 27,15. Seria aproximadamente isso. Então, se porventura eu peguei essa estrutura aqui, ó, ficou 15 centavos, mais ou menos o que a gente viu ali na montagem efetiva, né? Esse cara a gente tinha sobrado. Se ficou 15 centavos aqui, a minha assunção vai ser qual? Vai ser o valor da trava, que é 85 centavos, mais o strike da opção vendida aqui. A minha assunção do booster fica R$ 28,85, que essa aqui é uma trava de 85. Então, na alta, toda essa estrutura aqui, que eu estou travado ali no 29, tem um risco de 15 centavos. Na alta tem um risco de 15 centavos, é um risco muito baixo, eu acho que fica bem tranquilo aqui, não vai ser problema. E outra coisa importante é que nessa posição, essa call trava, essa call que está coberta por essa, então uma call está travada, quase que coberta praticamente, e a outra call está cobrindo. Eu não estou usando meu ativo para cobertura. Eu poderia montar um outro booster utilizando o meu ativo sem aumentar o risco. Então, olha o que eu poderia fazer, né? Eu estou com essa estrutura montada, porque sobrou, né? Numa queda, sobrou esse cara aqui. E eu poderia fazer o seguinte, eu poderia vender duas da C28 e comprar uma aqui da D do 27,15, vai ser aproximadamente, né? Então, o que acontece se subir? Bom, numa alta forte, eu sei que aqui eu estou entregando o papel por 28,85. Numa alta forte aqui eu pago 15 centavos, mas tá tranquilo. Se porventura o papel fica lateral, imagina que o papel fica perto do 28 ali. Olha o que acontece. Esse cara vira pó, ou eu posso fazer rolagem dele. Esse cara aqui eu posso zerar tendo um baita de um lucro, porque essa opção vira pó. Esse cara vira pó, e essa aqui tem valor ainda, então eu posso colocar no bolso. E esse cara aqui vai dar grana. Olha que interessante, né? Vamos fazer uma simulação com papel parando próximo ao miolo. Então, como é que está a minha estrutura, né? Eu estou comprado na D do strike 27,15, estou vendido em duas da C do strike 28, e eu estou comprado aqui numa C do 29, que me sobrou, né? E aí, do outro lado, eu estou comprado no ativo, eu estou vendido em duas da C do strike 28, e eu estou comprado na D de strike 27,15. Bom, se o papel parar perto dos 28, acima de 28, esse cara aqui eu não preciso nem zerar. Eu posso fazer ou a rolagem da estrutura recebendo, ou a rolagem das curtas recebendo, porque aqui está tudo coberto. Se parou perto do 28, esse cara é pó, esse cara é pó, e esse cara aqui vai valer pelo menos 85 centavos. Na verdade, mais, porque ele é da série D. Ele é de uma série seguinte, né? Aqui, notem que a complexidade já começou a aumentar, mas o risco não. O risco está muito controlado. Então, aqui eu tenho uma broken wing, quase uma borboleta praticamente, e aqui eu tenho um outro booster diagonal, né? E outra coisa interessante é que se porventura o papel parar, né, na estrutura aqui que sobrou a C29, estou vendido em duas da C28 e estou comprado em uma da D do strike 27, né? 27,15 ali, que a gente viu que é mais ou menos o que dá com a vol atual. Se o papel parar aqui perto, será que eu não posso rolar? Posso. Porque eu estou rolando duas opções vendidas e uma mais fora do dinheiro. Aqui perto, essa rolagem positiva, esse cara não precisa nem mexer. Porque ele já é do vencimento seguinte. Olha que bacana. Então, eu posso rolar esse cara aqui e o booster que eu utilizei, utilizando o papel como cobertura. Olha que interessante, né? Então, aqui, isso aqui o payoff não fala. O payoff não vai falar para a gente isso. É eu treinar meus olhos, fazer cálculo, colocar no papel, verificar as possibilidades. E do mesmo jeito, e se o papel cair nas duas posições? Bom, vamos lá, vamos ver também, né? Então, posição 1, eu estou vendido em duas, da C28, comprado na D, ó, eu estou lucubrando, já estou vendo o que pode acontecer no futuro, né? 27,15, porque essa estrutura é uma estrutura que vai evoluindo, né? E estou comprado aqui numa C de strike 29. No papel lá, eu estou comprado em Petrobras. Estou vendido em duas da C28. E estou comprado em uma da D 27,15. E se o papel cair abaixo de 28, né? O que acontece? Esse cara é pó, esse cara é pó, esse cara é pó. E me sobram duas calls mais o papel
para eu fazer novas montagens, ou simplesmente se eu acreditar na alta, deixa andar. Papel estourando para cima, eu ganho essa valorização aqui, ganho essa valorização aqui e ganho a valorização do papel. Olha que interessante, né? Então, isso daqui, o gráfico de payoff não mostra. O gráfico de payoff vai mostrar só a estrutura fixa. Não, olha a evolução que eu já tive. Eu fui aumentando meu poder de fogo sem aumentar risco. Mas essa é uma das variações que existem também. Inclusive, pessoal, por que eu fiz o exemplo em Petrobras? Porque nesse momento a Petrobras está lateral. Lembrando que esse vídeo não é uma recomendação de investimento, é para você estudar, para você entender a estratégia, né? E quando eu estou com um papel lateral e eu quero priorizar rolagem, eu quero ganhar dinheiro, fazer renda recorrente semanal ou mensal, utilizando a rolagem, será que não existe um tipo de booster que possa me ajudar? Lembra que eu falei no início do vídeo? Ele é tipo um xadrez, opções é tipo xadrez. Basta eu mover uma peça que as coisas mudam. Então, tem sim um tipo de booster que me ajuda nas rolagens, que é interessante para eu garantir uma boa rolagem, melhorar uma rolagem simples de venda coberta. Vamos dar uma olhadinha também. Mas só para recapitular. Primeiro, a gente montou um booster vertical. Deixa eu colocar em branco aqui. Primeiro foi o booster vertical, onde eu vendia duas opções na linha do dinheiro. Então, vendia duas, por exemplo, de uma A 30 e comprava uma de uma A 29, esse é o booster vertical. Nós mostramos também o booster diagonal, que quando eu vendo duas, por exemplo, da A 30 e eu compro uma da B 29 ou 29 e pouquinho. Esses dois são muito bons. Honestamente, entre os dois, eu prefiro esse cara aqui, que ele me dá mais possibilidades. A gente viu já por que isso acontece, né? E existe um outro booster chamado de booster horizontal, que é quando eu vendo duas opções na linha do dinheiro, duas A30, e compro uma opção de vencimento seguinte, ou mais de um vencimento seguinte, né? Vou colocar aqui uma B30. Então é o seguinte, aqui é a mesma coisa, eu preciso ter um papel comprado, né? Vou botar a Petrobras, por exemplo. Então, preciso ter um papel comprado para cobrir uma das opções. Aqui, diferentemente do booster tradicional, eu vendi uma call e montei trava de linha, trava horizontal de linha com ela. Então, uma opção cobre uma dessas vendidas e o papel cobre a outra. Qual que é meu intuito quando eu monto um booster horizontal agora, né? Efetivamente que o papel esteja perto do vencimento, nessa região do 30 aqui, né? Porque daí eu rolo duas opções. Eu tenho um papel comprado e vou ter duas opções para rolar. Se for nesse formato aqui, eu tenho 4 rolagens no semanal, eu tenho uma rolagem no mensal, que é bem bacana. Rolagem dobrada. Se fosse uma venda coberta, seria somente uma call vendida para rolar. Aqui tem uma sacada bem bacana. Vamos validar no preço, no link RTD, para a gente entender melhor e entender também as possibilidades dessa estratégia. Então vamos lá, nós vimos o booster vertical, nós vimos o booster diagonal e agora nós veremos o booster horizontal, né? Todos eles aqui potencializam de alguma forma a minha venda coberta, né? Horizontal. Show de bola. Então, como é que funciona? Eu vendo uma opção na linha do dinheiro, dobrada, né? E compro na série seguinte, porém, eu compro no mesmo strike. Então, seria aqui nesse exemplo, deixa eu dar uma olhadinha aqui nos nossos strikes, uma C326. Então, a C326. Olha que interessante, eu monto recebendo a estrutura, ambas estão no mesmo strike, e lembrando também que eu tenho papel comprado, né? Eu tenho papel comprado aqui pela cobertura. Nobre, vocês não montam esse negócio, é descoberto? Cara, dá para montar descoberto, mas para quem já é mais avançado, nas opções em determinados papéis, tá? Petrobras é um papel que eu nunca faria descoberto. Eu faria sempre com cobertura da ação ou opção longa para quem é mais avançado também, né? E qual que é a sacada aqui? Se o papel subir, se ele estiver acima do strike R$ 30,40 no vencimento, eu tenho rolagem dobrada aqui nessa opção, aqui a B312, do strike R$ 30,40. Eu posso rolar no semanal ou no mensal. Se porventura o papel cair e ficar abaixo dos R$ 30,40 lá no vencimento, o que acontece? Essa opção aqui vira pó e eu posso fazer a mesma coisa que eu fiz no booster diagonal, porque me sobrou possibilidades, né? Assim a gente nota que se o papel cair não é tão ruim. Claro, se ele cair muito, fica desvalorizado na minha carteira, que era o risco que eu já estava assumindo quando eu comprei o papel. Se ele subir forte,
o que vai acontecer? Essa rolagem não vai ser tão boa. Então essa estratégia aqui é esperando realmente a lateralidade, né? Então eu vou rolar, vou ficar com a venda coberta e vou desmontar uma trava de linha, né? Lembrando que se eu for levar para exercício, eu desmonto essas 1.000 com 1.000 das vendidas e aí levo para exercício somente as que estão cobertas pelo papel, né? Outra sacada interessante desse cara aqui é o seguinte. Vocês notaram que a gente montou recebendo? Se eu monto recebendo, quer dizer que ou eu posso comprar mais longa desse cara aqui, quanto mais longa eu consigo comprar, melhor. Lembrando que ela deve ser no mesmo strike da opção vendida, no mesmo strike, ou mais perto disso possível. No booster, é importante eu lembrar que a opção comprada deve estar sempre mais dentro do dinheiro em relação à vendida, ou se for com vencimento mais longo, no mesmo strike. Eu não posso comprar fora do dinheiro porque eu não estou cobrindo, eu estou somente travando. Então essa é uma sacada interessante. Mas vamos lá. Se porventura eu estou recebendo, eu posso comprar um pouquinho mais longa ainda, melhor. E se não der para comprar mais longa, eu posso fazer o seguinte, eu posso reduzir a quantidade de vendidas aqui, né? Então vamos ver quanto fica no 0 a 0. Aqui 1.700, 1.500 já não dá, então menos 1.600. Ó, aqui fica quase 0 a 0, 2 centavos. Isso aqui no robô você consegue tirar de boa. Se eu fizer dessa forma aqui, é legal pelo seguinte. Se o mercado subir, eu estou utilizando das minhas 1.000 ações, eu estou utilizando somente 600 para cobrir aqui. Eu tenho 1.000 longas cobrindo 1.000 curtas e 600 opções sendo cobertas por 1.000 ações. Numa alta, eu tenho 400 ações livres para valorizar. O mercado subiu, eu estou ganhando nessas 400 na valorização e vou ter a rolagem do meu booster. Ou, se eu acredito muito na lateralidade, eu vou fazer o seguinte, eu não vou diminuir a quantidade aqui, pelo contrário, eu vou aumentar. Digamos que eu aumente para 2.600. E se eu tenho 2.600 vendidos, bom, eu tenho 1.000 ativos, 2.600 opções vendidas. Eu tenho que ter mais compradas aqui para garantir a cobertura, né? Porque eu não posso ficar descoberto aqui, então eu tenho que ter uma quantidade adequada de opções compradas. Então, se eu estou comprado em 1.000 ativos, vendido em 2.600 opções e só tenho 1.000 compradas, eu estou descoberto aqui. Vamos ver em quantas eu estou descoberto. Eu estou descoberto em 600, eu não posso, então eu vou comprar aqui, vou deixar comprado 1.600. Se a operação ficou zero custo, aqui recebendo R$8, está ótimo. Então notem que eu não estou descoberto em nada, 1.000 opções estão sendo cobertas por 1.000 ativos e 1.600 opções vendidas pelas 1.600 aqui. Qual a vantagem nesse sentido aqui? Bom, o mercado ou sobe, ou fica de lado, ou cai. Se o mercado subir, eu tenho 2.600 opções para rolar no semanal. Né? Claro que se subir muito, a rolagem não vai ser tão boa, mas não vai ser negativo porque a gente está falando de call. Né? Se o mercado ficar de lado, essa rolagem vai ser animal. E se o mercado cair? Bom, a curta vai virar pó e eu tenho 1.000 ativos e agora 1.600 opções longas para montar estruturas em cima ou para ganhar na valorização, porque imagina se o papel sobe. Esse cara aqui virou pó porque ele caiu no vencimento da série B. Imagina que na série C o papel sobe, eu tenho 1.000 ações valorizando e 1.600 opções valorizando, porque eu estou comprado nelas, né? Lembra que eu falei no início do vídeo que opções é como se fosse um xadrez? No booster é isso, quando a gente mexe com proporções, com vencimentos, com distância de strike, eu vou adequando a minha estrutura e podendo evoluir ela. Esse vídeo aqui até ficou um pouco mais longo, mas é uma aula completa sobre booster, né? Isso aqui é uma aula de curso pago, inclusive. E importante para risco, eu nunca posso deixar opções a mais vendidas do que eu tenho de call comprada e de ativo comprada. Eu tenho que estar sempre coberto nessa situação. Outro risco importante é o papel desvalorizar. O papel despencou, eu fico com ele desvalorizado em carteira, e aí até ganho as opções longas, no caso do booster diagonal e do booster horizontal. Só que não ajudou muito, só ficar muito fora do dinheiro não ajudou muito. Nesse caso, a venda coberta tradicional seria mais vantajosa. Mas tudo é uma escolha, né? Eu prefiro particularmente o booster horizontal ou o booster diagonal do que simplesmente a venda coberta. Ou até o booster vertical, ele é bem interessante também. É muito importante lembrar que o mercado de opções é realmente parecido com o jogo de xadrez, onde eu posso alinhando as peças para melhorar. Essas operações mostradas hoje, então, booster vertical, booster diagonal e booster horizontal, são excelentes substitutos à venda coberta, inclusive potencializando, porque aí eu não ganho dinheiro na entrada da estrutura, mas eu vou ajustando ela de forma que ela fique mais robusta, para eu ganhar mais grana de forma gradativa. Quando sobra opção longa nesse tipo de operação, é sensacional. Agora me conta uma coisa, você já viu um conteúdo tão completo na internet sobre booster? Isso aqui é porrada. Então lembra do nosso acordo? Se esse conteúdo foi relevante, se ele ampliou a sua caixinha de ferramentas, deixa o like, se inscreva no canal e ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo relevante
que a gente coloca toda semana aqui. E se você quiser se tornar um especialista em opções, alguém que entende de estruturas robustas, redes e manejos, alavancagem limpa, clica no link aqui da descrição e dá uma olhadinha no nosso curso de especialistas em opções, juntamente com a nossa comunidade. Quando você anda com 3 vencedores, naturalmente você será o quarto. Hoje, nós somos mais de 2.000 especialistas em opções. Falta somente você lá. No mais, muito obrigado por sua audiência até aqui, excelentes trades e até o próximo vídeo.